Hubo un tiempo en que fue hermoso, que fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparas la cama para dos. Juan Richelli é um nome incomum. Até mesmo para mim, que eu levo há 35 anos o meu RG e o meu CPF. Meu pai queria um nome bonito. Aí uma amiga falou, olha, por que você não coloca Juan? Juan significa João em espanhol, é o seu nome. Ele gostou. Ele não, mas Juan não é o suficiente. Eu queria algo mais. E na época estava passando uma novela chamada Riacho Doce, na Rede Globo, que tinha Vera Fischer e um ator chamado Carlos Alberto Richelli, que é o marido da Bruna Lombardi. Aí daí veio Juan Richelli. Daí veio meu nome. Meu pai ele tinha vergonha do próprio nome. O nome dele é João Gomes. Hoje o João de Fibra ele é um artista renomado no meio do artesanato. E ele dizia que ficava, quando ia no hospital, ficava escutando o nome dos doutores quando chama. O doutor fulano, doutora fulana, e falava, olha, eu vou colocar um nome no meu filho que combine com um doutor, que meu filho um dia vai ser um doutor. Ele dizia isso. E quando eu nasci, os meus pais tinham 19 e 18 anos. E é uma história familiar interessante, porque eles eram vizinhos. Os meus pais conheceram entre 11 e 12 anos de idade. Eles tinham famílias vizinhas, crescendo juntas ali no Pedregal, no Novo Gamo. Eu nasci em 1991. E foi um ano marcante na história da humanidade, se nós levarmos em consideração que foi o ano em que a União Soviética morreu. E eu encaro esse ano como a morte da utopia, por assim dizer, porque com a morte da União Soviética, que era a única força geopolítica que desafiava o capitalismo mundial, a utopia morreu. Nós paramos de imaginar outras realidades possíveis, outro mundo possível, e vimos a ascensão do neoliberalismo no planeta. E os sonhos morreram, de certa maneira. E a utopia morreu. Isso marcou a minha geração, de certa maneira, porque nós nascemos nessa transição entre essa época que marcou o fim de uma era, da Guerra Fria, e o início do mundo globalizado, das redes sociais, da tecnologia. E por isso eu costumo dizer que nós somos a última geração analógica, porque nós conhecemos o mundo antes da internet, das redes sociais e dos smartphones. E como o mundo é hoje, a gente viu essa transição. E as gerações presentes, elas não fazem ideia. Elas já nasceram com isso, fazendo parte da vida, do cotidiano delas. Então, é um certo saudosismo, uma certa nostalgia que a gente sente, às vezes, ao lembrar da nossa infância nos anos 90. O absurdo que era a TV aberta no Brasil, as coisas que passavam, as brincadeiras de rua que a gente tinha muito, assim, já que não tinha internet, como é que as crianças viviam e interagiam entre si, sem internet? A gente ia pra rua brincar, batia na porta uns dos outros. Às vezes ganhava um videogame, a gente ia pra casa do amiguinho jogar videogame, passava a tarde inteira, às vezes virava a noite. A gente ia em fliperama, eu ganhava R$ 1 de mesada da minha mãe, por exemplo. Minha mãe trabalhava de doméstica, ela me dava R$ 1 por mês, era a minha mesada. Tinha um boteco barra fliperama na frente da minha casa, eu ia gastar a minha mesada lá, jogava 1 hora.
E às vezes eu nem tinha dinheiro, eu só ficava lá vendo os outros jogarem. Então a TV aberta nos anos 90 era uma coisa um pouco surrealista, assim. Eu lembro que o grupo mais famoso dos anos 90 era os Mamonas Assassinos, cara. Assim, músicas totalmente inapropriadas para as crianças, que eu cometi o erro de apresentar para os meus filhos, eles adoram, velho. Em festa de criança cantando, fui convidado para uma tal de suruba. Mas teve um dia num programa da Xuxa, que era o programa onde as crianças assistiam nessa época, foi uma banda americana, eu não lembro o nome, e que ela cantava uma música assim, Don't Wanna Short Dick Man, traduzindo para o português seria Eu Não Gosto de Homem de Pau Pequeno. E, e as crianças dançando essa música no programa da Xuxa. Aí eu comprei esse aparelho aqui de uma tia minha e veio um disco gravado de uma rádio da região e coincidentemente escutem qual música. Don't want no short dick man. 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 Não toque no seu rádio. Você está na melhor frequência da cidade. Satélite FM 88.1. E às vezes eu encontro pessoas da minha idade, eu tenho 35 anos, a gente conversa sobre isso. E a gente tem uma identificação, assim, nostálgica. A gente começa a falar sobre como as coisas eram na nossa época, como as coisas são hoje. Eu sou uma pessoa tão nostálgica que eu fiz recentemente um caderno de perguntas, muitos aí não fazem ideia do que seria isso, mas na época da minha adolescência, nos anos 2000, por exemplo, a gente pegava um caderno, fazia um monte de perguntas nele. Perguntas de variados tipos. Ah, você acredita em Deus? Você já usou drogas? Você já fez sexo? Já beijou na boca? Eram perguntas desse naipe. Assim, o ruim era quando o pai e a mãe pegavam um caderno desse. Umas primas minhas, uma pergunta no caderno era assim: o que você faria se você fosse Deus? A bichinha respondeu: eu faria sexo todos os dias. A mãe e o pai pegou o caderno, vocês não têm noção do B.O. que deu pra ela, assim. E era uma forma da gente se conhecer, se conectar. Então, às vezes, um caderno que você escrevia rodava a sala inteira, a escola inteira, um ia passando pro outro até o caderno não ter mais o que ser respondido. Aí, às vezes, a garota por quem você era apaixonado respondia o caderno e você ficava, caramba, eu não acredito que ela respondeu. Você lia todas as perguntas só para saber o que que a garota por quem você era apaixonado pensava sobre a vida e sobre o mundo. E isso aconteceu comigo uma vez. Uma garota chamada Érica tinha uma pergunta lá que era assim: você já recebeu uma declaração de amor na sua vida? Se sim, qual foi? Como foi? Você gostou? E ela disse sim, foi do Juan Richelli. Uma vez eu estava passando pelo pátio na hora do intervalo e se ajoelhou aos meus pés e disse que me amava. Eu não gostei. Quando a gente conversa, contando casos, besteira, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. Eu não sei que hora dizer, me dá um medo, que medo. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. É que eu preciso dizer que eu te amo tanto. Eu nasci no Hospital Regional do Gama. Eu tenho um carinho muito grande por aquele lugar, porque toda vez que eu passo por ali, eu tenho o privilégio de olhar para aquele lugar e pensar: foi aqui que eu aterrissei, foi o meu ponto de aterrissagem no planeta Terra. E eu tenho esse prazer de olhar para aquele lugar e pensar isso, assim. E eu gosto de morar no Gama, eu gosto de viver no Gama.
Eu estava refletindo esses dias, eu fiz uma pergunta no meu caderno de perguntas. Eu fiz um caderno desse, em anos 2026, ele está rodando aí a cidade aí, com as pessoas. E uma das perguntas é: qual o sentido da vida para você? Eu não lembro o que eu respondi no caderno, mas essa semana, ao refletir sobre essa pergunta, o sentido da vida para mim é viver e morrer perto das pessoas que eu amo e são importantes para mim. Eu quero passar o máximo de tempo possível com as pessoas que eu amo. E por isso eu gosto de viver no Gama e morar no Gama. Eu não penso em viver e morar em outro lugar. Essa cidade, ela faz parte de quem eu sou como ser humano. Eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar. Já viajei por alguns países, já fiz uns mochilões por aí, mas o Gama é um lugar para onde eu sempre quero voltar depois de uma grande aventura na minha vida. Porque é onde eu vivi as minhas memórias, os meus amores, os meus afetos. Então, eu gosto de ir na padaria e encontrar a menina que estudou comigo no ensino médio, de passar no supermercado, esbarrar com um colega e a família dele fazendo compras. Oi, fulano, tudo bem? Uma pessoa que a gente saia na porrada na hora da saída e viramos pais de família, e a gente se respeita por termos seguido em frente na vida. De estar andando na rua, num evento, e encontrar alguma garota porque eu fui apaixonado há sei lá quantos anos atrás, assim. E eu gosto de viver perto dessas memórias e isso me mantém vivo de alguma maneira. E eu penso em jamais sair daqui. O Gama é o centro do mundo para mim, é o lugar mais importante do planeta Terra. É o que Cusco era para os incas. Cusco significa umbigo do mundo. Então o Gama é o meu umbigo do mundo. If I was young, I'd flee this town and burn my dreams underground. As did I, we drink, should I, we drink tonight. Far from home, elephant gun, let's take them down, one by one, sledding down. It's not it found it right around. Let the seasons be gay, slow Simon. Let the seasons be gay, take the big game down. Let the seasons be gay, oh Simon. Let the seasons be gay, take the big game down. Eu me recordo a primeira vez que eu fui no cinema. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas é uma memória muito antiga. E era esse filme aqui, Entrevista com o Vampiro. Foi um dos filmes da minha vida, posso assim dizer. Meu pai estava recém-separado da minha mãe e era um pai tentando reconquistar um filho. E meu pai me levou ao cinema para assistir um filme. Chegou no cinema, o filme era Entrevista com o Vampiro. Eu só me lembro de gritar aos berros no cinema, assustado, quando aparecia aquele monte de vampiro matando o povo, com os dentes à mostra, eu gritando, sangue jorrando e berrando. Cara, meu pai não conseguiu terminar de assistir o filme, a gente teve que sair da sessão, ele ficou muito chateado. Eu sempre tive essa memória muito viva na minha cabeça do dia que meu pai me levou no cinema para assistir um filme de terror de vampiro aos, sei lá, 4, 5 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha. Mas esse filme virou um dos meus filmes favoritos, e depois que eu cresci e consegui revisitar essa obra, virou uma das minhas favoritas na vida, Entrevista com o Vampiro. Até mesmo a nossa relação com certas coisas, como a nudez e a pornografia, eram distintas naquela época. Então, se você queria ver um filme pornô, eu não podia entrar nessa seção da locadora porque era proibida para menores, você tinha que ir lá e locar o filme. Se você quisesse ver uma mulher nua, uma Playboy, que normalmente quem tinham eram os tios, primos, os irmãos mais velhos. Eles não deixavam um local muito difícil de achar, a gente sempre achava.
e tentava ver escondido, mas os adultos sempre encontravam a gente. A gente apanhava normalmente quando isso acontecia. E entre os meus 11 e 12 anos, eu comecei a cortar o meu cabelo com um barbeiro que tinha em frente à casa da minha tia, na quadra 24 do setor oeste, seu Mineirinho, um personagem ele. Ele gostava muito de conversar, né? Ele demorava horas cortando o meu cabelo, eu passava máquina zero e ele demorava horas para fazer aquilo, fazer os cortes que eu pedia. Ele anunciou já, ele tremia a mão, às vezes ele cortava a minha orelha, assim, não decepava, só um cortezinho de leve, nada que deixasse uma cicatriz marcante, ele conversava muito. No primeiro mês eu parei de cortar o cabelo com ele, aí fui no outro barbeiro, mas não tinha a mesma graça, sabe? Não tinha conversa, não tinha as playboys, que era o principal motivo de eu ir lá. Eu lembro de chegar lá e ser o primeiro lugar onde eu podia olhar uma playboy sem ser censurado. Eu me sentia um homem, respeitado como um homem naquele espaço. Eu sentava e falava, ô meu filho, quer uma playboyzinha pra você ir vendo aí enquanto você corta o cabelo? Eu, seu Mineirinho, claro, então escolhe aí, escolhe umas duas aí, que é o tempo que eu levo. Aí no começo era realmente pelas mulheres nuas, uma coisa bonita de se ver, uma fotografia maravilhosa, mas com o tempo eu comecei a me apaixonar pela revista em si, pela Playboy, porque tinha boas entrevistas, tinha sessão de piadas, tinham matérias sobre temas diversos, assim. Então às vezes eu passava mais tempo lendo as matérias do que efetivamente vendo as mulheres nuas. Talvez um dia eu morra de nostalgia, lembrando de momentos, pessoas e lugares. De jogar golzinho descalço no asfalto, naquela rua cheia de bares que já não existem. Dos amigos que vieram, foram e não voltam. Dos becos e vielas que foram fechados. Das tardes na biblioteca Olavo Bilac e os seus livros que li e não lembro mais. Dos amores que senti sem entender o que sentia. Sinto saudade do menino que fui, de alguns sonhos que morreram e outros que se realizaram. Do caminho e da caminhada até a escola. Da infância com os meus primos que hoje me são estranhos. Das professoras, do meu barbeiro e do fliperama na esquina. Das conversas de hora marcada no MSN, dos scraps e depoimentos no Orkut. E do corujão noite adentro na lan house do bairro. Dos cadernos de perguntas, de jogar bet e do café com poesia. De virar a noite jogando sinuca, do prazer de jogar truco, da inocência que foi se dissipando como névoa, de não saber o que esperar da vida. Mãe! Ô mãe, vem aqui. Dá uma olhada aqui. Isso aqui foi a primeira... Foi a crisma do papai. O papai era católico na época, hoje o papai é ateu. Pai, por que o Robinho tá aqui? Não é Robinho não, esse cara é amigo do papai até hoje, ele virou policial militar. A tia Vanessa! Não, não é a tia Vanessa. Essa moça mora lá na vila até hoje. Ah, essa foto aqui é clássica, ó. Proerd do papai, ó, que você fez. Ó o seu Formiga aqui. Filha do seu Formiga, a professora Denise, mora aqui na 30. Mas eu gosto do leãozinho do Proerd. E essa aqui é a professora Delite. Delite? Ela já morreu já. Ela foi uma professora muito importante. No livro que o papai escreveu, ela é mencionada na dedicatória. Pai, polícia militar, essa daqui, esses uniformes tá esquisito. É outra época, né, meu filho? Foi em 2011, né, meu querido? Ó o papai e a mamãe, ó. Cabelo do Ó, papai. a mamãe não namorava o papai nessa época. Porque a mamãe achava o papai muito feio e ela não queria ele. Sabe? Mas você nessa época tá meio difícil, pai. Não Não é, vai meu querer filho. você. Pois é. tá. Olha pra tia Fabiana. Mas ela acabou tendo que aceitar, né? Não teve jeito não. Esse menino não tem pai, não? Cadê o pai desse menino?